E aí, pessoal, vamos lá a mais uma correção de uma atividade, não é isso? Então, a questão 42 do livro, que eu pedi para vocês fazerem, copiar e responder, eles racionalizam os denominadores de cada fração. Pelo material que eu enviei para vocês, vocês observaram que o denominador, ele nunca pode ter raiz, não é isso? Então, 1 sobre raiz quadrada de 5. Quando aparecer uma situação como essa, o que é que vocês vão fazer? Vão racionalizar. O que é racionalizar? É multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor, de modo que eu possa eliminar a raiz do denominador, tá certo? Então, eu vou multiplicar aqui pela fração raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5, que é quem? O meu denominador. Vocês estão vendo aqui que o denominador é raiz quadrada de 5. Então, eu vou fazer, ó. 1 vezes raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, então vai dar raiz quadrada, aí você faz, ó, 5 vezes 5, 25. Vai dar raiz quadrada de 25. Então você vai repetir o numerador, raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 25 é quanto? 5. Ó, retirei a raiz do denominador. Foi para o numerador. Isso se chama racionalização. Beleza? Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Tá certo? Vou multiplicar por raiz quadrada de 7. Vou multiplicar por raiz quadrada de 7. Beleza? Deixa eu anular isso aqui. Então, ó, 7 raiz quadrada de 7 dá 7 raiz quadrada de 7. 7 vezes raiz quadrada de 7 dá 7 raiz quadrada de 7. Aquela mesma modo, né? 7 vezes x, 7x. Então, 7 vezes raiz quadrada de 7, 7 raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 vai dar raiz quadrada, ó, 7 vezes 7, 49. Então, vou ter 7 raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 49 é 7. Numerador 7, denominador 7. São iguais. Posso anular. Não é isso? 7 dividido por 7 daria 1. 1 vezes raiz quadrada de 7, a raiz quadrada de 7. Então, sobrou raiz quadrada de 7. Aqui, vou multiplicar por raiz quadrada de 11 sobre raiz quadrada de 11, que é o meu denominador. Aí eu faço 3 vezes raiz quadrada de 11, 3 raiz quadrada de 11. Raiz quadrada de 11 vezes raiz quadrada de 11 dá raiz quadrada de 121. Então, vou ter 3 raiz quadrada de 11 sobre raiz quadrada de 121 é 11. Não tenho como simplificar, então deixo dessa forma. 3 raiz quadrada de 11 sobre 11. Aqui eu vou multiplicar por raiz quadrada de A. Então, raiz quadrada de A sobre raiz quadrada de A. 1 vezes raiz quadrada de A, raiz quadrada de A. Raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de A dá raiz quadrada de A ao quadrado. A vezes A ao quadrado. Não é isso? Então, vou botar isso igual a raiz quadrada de A sobre índice e expoente igual, elimino. É isso? A raiz, então sobra quem? A. Aqui, eu vou multiplicar por raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5. 10 vezes raiz quadrada de 5, eu vou ter 10 raiz quadrada de 5 sobre 3 raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Então, vai ter 3, vou repetir o 3. Aí eu faço raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 dá raiz quadrada de 25. É isso? Raiz quadrada de 25. Então, eu vou ter 10 raiz quadrada de 5 sobre 3 vezes, porque 3 está multiplicando raiz quadrada de 5. 3 vezes, quanto que é raiz quadrada de 25? 5. Então, eu vou ter 10 raiz quadrada de 5 sobre 3 vezes 5, 15. Aí aqui eu posso simplificar tanto o numerador como o denominador por 5. Não é isso? Então, 10 dividido por 5 não dá 2? 10 dividido por 5 dá 2? Então vai ficar 2. Colocando aqui embaixo raiz de 5 sobre, aí fazendo aqui, ó, 15 dividido por 5 não dá 3? Então, sobre 3. Sobre 3. Então, fica 2 raiz quadrada de 5 sobre 3. A questão 44 fala o seguinte. Escreva... 44 fala o seguinte. Sabendo que raiz quadrada de 2 é 1,41, aproximadamente 1,41,
Raiz quadrada de 3 é 1,73 e raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,24. Racionalize no caderno o denominador de cada fração, substitui as raízes pelos valores aproximados dados e depois use uma calculadora para determinar o valor aproximado da expressão. Não é isso? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o que? Racionalizar. Então, vou multiplicar aqui por raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Tá certo? Raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. 2 vezes raiz quadrada de 3 dá 2 raiz quadrada de 3. Sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9, porque 3 vezes 3 é 9. Então, eu vou ter, ó, 2 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 9, que é quanto? 3. Pronto, racionalizei. Só que ele pede para substituir os valores aqui por esses valores aqui aproximados. Raiz quadrada de 2 substituir por 1,41, de 3 por 1,73 e a raiz quadrada de 5 por 2,24. Depois pede para usar a calculadora e calcular, não é isso? Então vai ficar 2 vezes, que é 2 raiz quadrada de 3, 2 vezes raiz quadrada de 3, o valor da raiz quadrada de 3, que é 1,73. 1,73 dividido por 3. Beleza? Continuando aqui embaixo. Aí eu faço, ó, 2 vezes 1,73. 2 vezes 1,73 vai ser igual a 3,46. 3,46. 2 vezes 1,73 dá 3,46. Aí você vai dividir por 3. Dividido, usando a calculadora, pessoal, por 3, eu vou ter aproximadamente 1,15. 1,15. Beleza? Próximo, racionalizando aqui, ó. Raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2, multiplicando aqui, ó. Tá certo? Vezes raiz quadrada de 2. 3 vezes raiz quadrada de 2, 3 raiz quadrada de 2, sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, vai dar raiz quadrada de 4. Então, vou ter, ó, 3 raiz quadrada de 2, ó, porque 2 vezes 2 é 4, né? 3 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Beleza? Resolvendo agora, já racionalizei, vou ter 3 vezes a raiz quadrada de 2. Quem é a raiz quadrada de 2? Aproximadamente 1,41. Sobre quem? Sobre 2, tá certo? Então, você vai fazer 3 vezes 1,41 e vai obter 4,23. 4,23 dividido por 2, ó. 3 vezes 1,41 deu 4,23 sobre 2. 4,23 dividido por 2, eu vou ter 2,115. 2,115 aproximadamente. Esse valor aqui é um valor aproximado, então você vai colocar aproximadamente o sinal de aproximado. 1,15, 2,115. Continuando aqui a C, eu tenho na C 1 sobre raiz quadrada de 5, racionalizando. E vou também multiplicando, começando aqui, ó, por 1 sobre raiz quadrada de 5. Racionalizando aqui por raiz quadrada de 5, vou multiplicar tanto o numerador como o denominador. 1 vezes raiz quadrada de 5 vai dar raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 vai dar raiz quadrada de 25, porque 5 vezes 5 é 25. Então, eu vou ter raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 25, que é 5. Raiz quadrada de 5 é aproximadamente... Lá na questão tem dizendo que raiz quadrada de 5 ela é aproximadamente 2,24. Então, no lugar de raiz quadrada de 5, eu vou colocar 2,24. Dividido por quanto? Por 5. Então, você vai dividir, ó, 2,24 dividido por 5. Você vai obter 0,448. Não é isso? E já tenho o primeiro valor aqui, 1 sobre raiz quadrada de 5, vai dar aproximadamente, isso é um valor aproximado, não é um valor exato, 0,448, não é isso? Agora eu vou racionalizar 2 raiz de 2, ó. 2 sobre raiz de 2, desculpa, 2 sobre raiz de 2. Então vamos multiplicar aqui, ó, por raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2.
É isso? Então eu faço 2 vezes raiz quadrada de 2. 2 raiz quadrada de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. 2 vezes 2 não é 4. Eu vou ter 2 raiz de 2 sobre quanto que é raiz quadrada de 4? 2. 2 por 2 eu cancelo. Vai sobrar a raiz quadrada de 2, que é o valor racionalizado. Quanto que é raiz quadrada de 2? É aproximadamente, ele disse que lá que é aproximadamente 1,41. Beleza? Então, 1 sobre raiz quadrada de 5 é 0,448, mais 2 sobre raiz quadrada de 2, que é 1,41. Somando, você vai pegar agora somar 0,448 mais 1,41 e você vai obter 1,858, não é isso? 1,858, beleza? A 46, ele diz o seguinte: use o que você estudou sobre operações com raízes e determine no caderno o valor de cada expressão. Então, ó, aqui, raiz quadrada de 25 é 5. Você vai repetir o denominador, 2, porque você está pedindo aqui só a raiz quadrada do numerador. Denominador não, então você vai repetir. Menos, agora aqui, ó, você está pedindo a raiz de toda a fração, de 9 sobre 4. Raiz quadrada de 9 quartos. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 4, 2. Então, ó, subtração de frações com denominadores iguais. O que é que faz? Subtrai o numerador, é isso? 5 menos 3. Repete o denominador sobre 2. 5 menos 3, 2 sobre 2. 2 dividido por 2 vai ser igual a 1. Não é isso? O primeiro aí dá igual a 1. Aqui eu vou ter, ó, na B, 2 vezes raiz quadrada de 1 nono. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 9 é 3. Mais raiz quadrada de 16 sobre 36. Raiz quadrada de 16, 36 avos. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 36, 6. Não é isso? Então eu posso fazer o seguinte, ó. 2 vezes 1, 2 sobre 3. 2 sobre 3. 2 vezes 1, 2. Repete o denominador, que é o 3. Mais, aqui, essa fração, ela dá para ser reduzida, simplificada. 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. Então, ó, 2 terços mais 2 terços. Denominadores iguais, soma a parte de cima, 2 mais 2, não é isso? 2 mais 2. E vou repetir a parte de baixo, que é 3. 2 mais 2, 4. 4 sobre 3. Beleza? No livro ele aparece como sendo um número misto, ou pode ser também como sendo uma fração. Então vamos deixar aqui como sendo a fração, 4 terços, tá certo? Aqui, ó, 3 vezes raiz quadrada de 1 sobre 49. Raiz quadrada de 1 é 1, sobre raiz quadrada de 49 é 7. Menos raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 49, 7. Não é isso? Então eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 1, 3 sobre 7. 3 sobre 7. 3 vezes 1, 3 sobre 7. Menos, aí vou repetir, 2 sétimos. 2 sobre 7. Beleza? Denominadores são iguais. Então o que é que faço? Faço a operação aqui com o numerador, vou repetir o denominador. Então quem é a operação, a subtração entre 3 menos 2. 3 menos 2, vou repetir o denominador, que é 7. É isso, ó. 3 menos 2, repete o denominador, que é 7. 3 menos 2 é 1, denominador, repete, que é 7. Aqui, a letra D, eu vou ter 2 vezes a raiz cúbica de 27. Qual é a raiz cúbica de 27? 3. Sobre a raiz quadrada de 64, que é quanto? 8. Menos a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 8 sobre 64. Raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 64 é 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Aí eu faço aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Sobre 8, menos 2 sobre 4. Não é isso? Os denominadores, eles não estão iguais. Vocês observem isso. Mas aqui eu posso simplificar, ó, por 2. Simplificando por 2. 6 dividido por 2, 3.
8 dividido por 2, 4. Menos 2 quartos. Menos 2 quartos. Repetir aqui, ó, menos 2 quartos. 3 menos 2 sobre 4. Ó. Os denominadores estão iguais, então pode repetir. 3 menos 2, 1. 1 sobre 4. A questão 47, ele pede para efetuar essas operações no caderno, apresentando o resultado da forma mais simples possível. Então, primeira coisa aqui que a gente vai fazer, a gente vai ter que simplificar essas raízes. Vocês observem que elas não são raízes exatas, são números irracionais, então a gente tem que fazer a simplificação dela para depois realizar a adição, tá certo? Lembre-se, só posso somar ou subtrair frações quando eles têm radicais semelhantes, beleza? Então vamos lá, ó. Raiz quadrada de 28. 28 por 2, 14. 14 por 2, 14 por 2, 7. 7 dá por 7, dá 1. Aí você observa aqui, ó, o 2 duas vezes, então vai ficar 2 ao quadrado vezes 7. Agora vamos para o 63. Ó. 63 por 2 não dá por 3, dá quanto? 21. 21 por 3, 7. 7 por 7, 1. 3 duas vezes, então vai ficar 3 ao quadrado vezes 7. Então, quanto que é a raiz quadrada de 28? Vamos simplificar. Raiz quadrada de 28 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7. Que foi isso que a gente obteve aqui, ó. Tá certo? Então, eu posso escrever que raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 7 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado, fazendo a separação, vezes a raiz quadrada de 7. Separei aqui, ó. Tá certo? Índice e expoente igual, posso cancelar. Então, sobra o quê? 2 vezes raiz quadrada de 7, que dá quanto? 2 vezes raiz quadrada de 7 dá 2 raiz quadrada de 7. Então, raiz quadrada de 28, na sua forma simplificada, é 2 raiz quadrada de 7. Mas, agora a gente vai fazer a simplificação da 63, raiz quadrada de 63. Então, raiz quadrada de 63. Quem é raiz quadrada de 63? É a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 7. Então, ficaria aqui, ó. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 7. Índice e expoente eu cancelo, então vai sobrar quem? 3 vezes a raiz quadrada de 7. 3 vezes a raiz quadrada de 7 dá 3 raiz quadrada de 7. Então, a forma fatorada de raiz quadrada de 63 é 3 raiz quadrada de 7. Beleza, encontramos. Observe que aqui eu tenho raiz quadrada de 7 e aqui também eu tenho raiz quadrada de 7. Então, o que é que você vai fazer? Se lembra que aqui é a mesma coisa que teste. 2x mais 3x dá quanto? 5x, não é isso? Então, aqui do mesmo jeito, você vai somar essa parte de fora do radical. Então, você vai somar 2 mais 3, dá 5. E vai repetir o radical, ó, a raiz. Você vai repetir raiz quadrada de 7. Então vai ficar 5 raiz quadrada de 7. Eu tenho 2 raiz quadrada de 7 mais 3 raiz quadrada de 7. Vai dar um total de 5 raiz quadrada de 7. É a mesma coisa. Se eu tivesse 2x mais 3x, 5x. Não é isso? Então, mesmo processo. Próximo. Raiz quadrada de 75 menos raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 75, simplificando aqui por 3, vai dar 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então vai ficar 5 ao quadrado vezes 3. Não é isso? 5 ao quadrado vezes 3. A raiz quadrada de 3 ele não dá para ser fatorado. Mas por que, Leonardo, que ele não dá para ser fatorado? Porque raiz quadrada 3 só dá para dividir por ele mesmo. Não é isso? Então não existe fatoração. Essa fração, essa raiz aqui ela é irredutível. Não dá para ser simplificada. Beleza? Então você vai pegar a raiz quadrada de 75 e vai escrever seu valor irredutível. Você vai escrever da sua forma simplificada. Raiz quadrada de 75 é 5 ao quadrado vezes 3. Então vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. Índice e expoente eu cancelo, então sobra 5 vezes a raiz quadrada de 3. 5 vezes a raiz quadrada de 3 dá 5 raiz quadrada de 3. Então raiz quadrada de 75 é a mesma coisa que 5 raiz quadrada de 3. Menos quem? Raiz quadrada de 3. Você só vai repetir, ó, menos raiz quadrada de 3. Aqui, se não tem, a gente diz que é 1. Então, eu tenho 5 raiz de 3 menos 1 raiz de 3. 5 menos 1, 4. 4 raiz quadrada de 3. Resultado final. 27.
27 por 3 dá 9, por 3, 3, por 3, 1. Então eu posso escrever aqui como sendo 3 ao quadrado vezes 3. Por que não dá 3 ao quadrado? Porque aqui é raiz quadrada, tá certo? E 147 por 3 vai dar 49, por 7, 7, por 7, 1. 7 aqui duas vezes, então vai ficar 7 ao quadrado vezes o 3. Então, raiz quadrada de 27 vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3. Ou seja, a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. Fazendo a separação. Índice e expoente eu cancelo, sobra 3 vezes a raiz quadrada de 3. 3 vezes raiz quadrada de 3 vai dar 3 raiz quadrada de 3. Então, raiz quadrada de 27 é igual a 3 raiz quadrada de 3, mais a raiz quadrada de 147. 147 é raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 3. Não é isso? Raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes 3. Então, vai ficar raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. Índice e expoente eu cancelo, sobra 7 vezes raiz quadrada de 3. 7 vezes raiz quadrada de 3 dá 7 raiz quadrada de 3. Então, raiz quadrada de 147 é 7 raiz quadrada de 3. Então, eu tenho 3 raiz de 3 mais 7 raiz de 3 vai dar 10 raiz quadrada de 3. 3 mais 7, 10. Repete, raiz quadrada de 3. E por último aqui a letra D, raiz quadrada de 20 menos raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 20 fatorando por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Então fica 2 ao quadrado vezes 5. Não é isso? Raiz quadrada de 8. 8 por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. 2 aqui duas vezes. Então fica 2 ao quadrado vezes 2. Beleza? Aí, observa aqui que raiz quadrada de 20 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5, ou seja, 20 na sua forma fatorada, que é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5. Índice e expoente eu cancelo, fica 2 vezes raiz de 5. 2 vezes raiz quadrada de 5 dá 2 raiz quadrada de 5. Não é isso? E agora a raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8, na sua forma fatorada, é 2 ao quadrado vezes 2. Então vai ficar igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2. Índice e expoente eu cancelo, sobra 2 vezes a raiz de 2, que é 2 raiz de 2. 2 vezes raiz de 2, que é 2 raiz de 2. Então, raiz quadrada de 20 é a mesma coisa que 2 raiz de 5. Menos raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Nesse caso aqui, o que é que acontece? Vocês observam aqui que os radicais são diferentes. Raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 2. O que é que eu faço? Não faço mais nada, porque eu só posso fazer, só posso juntar, subtrair, somar ou qualquer outra operação se caso os radicais forem o quê? Iguais. Raiz quadrada de 5 aqui, raiz quadrada de 2 são diferentes. Beleza? Então, para aqui. A resposta seria essa daqui. Valeu, até a próxima, se Deus quiser.